Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre uma técnica de processamento de linguagem natural, que é a modelagem de tópicos. O nosso conteúdo vai ser uma breve introdução e depois um pouco de prática. Em primeiro lugar, qual a diferença entre tópico e agrupamento? Numa técnica de agrupamento, eu estou interessado em reunir um conjunto de objetos que compartilhem uma mesma característica. Já na modelagem de tópicos, eu estou interessado em decompor esses objetos em atributos comuns. Por exemplo, aqui eu trouxe esses dois filmes. Se eu fosse fazer um agrupamento, talvez o filme De Volta para o Futuro ficasse junto com outros filmes de aventura e o Exterminador do Futuro junto com outros filmes de ação. Mas se eu olhar os assuntos que são tratados nesses dois filmes, eles compartilham aqui o assunto sobre viagem no tempo. Eles tratam de vários outros assuntos, e em comum eles têm a viagem no tempo. Voltando para os documentos textuais, os atributos são as palavras, e os tópicos procuram identificar aquelas palavras que costumam acontecer juntas nos documentos. Uma técnica bastante utilizada nesse tipo de problema é a Latent Dirichlet Allocation, que é uma técnica que representa a distribuição de probabilidade das palavras usando essa distribuição e que é uma generalização da distribuição beta num ambiente com muitas dimensões. Essa distribuição, controlando os parâmetros alfa e beta, é possível controlar bem o comportamento da curva que ela representa, então dá para fazer um ajuste bastante fino ali da distribuição das palavras nos documentos. Bom, agora a gente vai fazer uma parte prática. A gente vai fazer uma modelagem de tópicos usando esse dataset do Kaggle, que é 1 milhão de notícias, né? Os títulos das notícias são notícias que foram publicadas num período de 17 anos e vai servir bem aqui para o nosso teste. Bom, eu já baixei o conjunto de dados, está aqui na mesma pasta do Jupyter, e eu já deixei os comandos todos aqui inseridos para a gente não perder tempo digitando. Eu só vou executando aqui e vou explicando o que está acontecendo. Primeira coisa, a gente vai importar o Pandas para poder fazer a leitura dos dados. Então, com esse comando read_csv, ele vai fazer a leitura e eu estou salvando nessa variável corpora, que eu estou chamando ela aqui embaixo para a gente poder dar uma olhada nos dados. Está aqui a data de publicação da notícia, o título da notícia, e a gente tem aqui um pouco mais de 1 milhão de manchetes. 1.186.018. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essas frases aqui em uma lista de palavras. Para isso eu estou usando essa função split. Então aqui, ó, o meu conjunto de dados, ponto o nome da coluna, ponto .str, ponto .split. E eu vou estar também printando aqui embaixo para a gente poder ver o resultado. Então tá aqui o meu conjunto de dados com as palavras todas separadas. A gente pode dar uma olhada aqui em cima, é a mesma sequência, só que representado na forma de listas. Então o que agora a gente vai fazer é um pré-processamento bem simples, porque esse não é o objetivo desse vídeo, mas a gente vai remover algumas flexões das palavras, retirar plural, retirar algumas variações. Então para isso eu vou usar essa biblioteca. Deixa eu importar ela. Criar uma instância. E aqui nessa linha, através de uma função lambda, que vai ser aplicada a cada documento, eu vou fazer aqui
a aplicação dessa remoção de flexão para cada palavra de cada documento. E vou imprimir aqui embaixo de novo para a gente poder ver o resultado. Bom, dando uma olhada aqui nos resultados, a gente percebe que ele removeu os plurais, por exemplo, aqui nessa palavra, removeu, aqui, caos, cal. Então funcionou, diminuiu aqui as flexões das palavras, algumas são mantidas, palavras que ele não conhece, ele também não altera. Então, mas a grande maioria das palavras aqui ele consegue remover as flexões. Agora o próximo passo é a remoção de stop words. Stop words são palavras que não auxiliam muito na interpretação automática de documentos. São palavras que não carregam muito significado, é só para junção de palavras. Então, tem uma lista de palavras que podem ser removidas nesse tipo de técnica. E a gente vai importar essa lista dessa biblioteca, que tem várias ferramentas aqui para processamento de linguagem natural. Então eu estou importando ela aqui, estou fazendo um download da lista. Esse download só precisa fazer uma vez. Depois que você já fez esse download, ele fica salvo no seu computador. Eu acrescentei aqui. Mas na hora que eu rodar, se você já fez esse download antes, ele vai dar essa mensagem dizendo que a lista de stop words já está atualizada. Então eu vou importar ela e vou pedir a lista em inglês. Estou salvando nessa variável swords, está aqui a mesma variável embaixo para a gente poder ver o resultado. Está aqui, é uma lista bastante extensa de palavras. To, from, up. São palavras que, para interpretação automática de documentos, não carregam muito conteúdo, não ajudam muito no entendimento. O próximo passo é remover as stop words desse nosso documento original. Então eu montei aqui uma função lambda, que vai analisar cada documento, vai analisar cada palavra de cada documento para ver se essa palavra está na lista de stop words. Se tiver, ela não será incluída nessa lista de retorno aqui da minha filtragem. Estou imprimindo ela aqui embaixo para a gente ver o resultado. Está aqui uma lista de documentos, comparando aqui com a lista de cima. A gente pode ver que algumas palavras desapareceram. Ó. For, to, in. Nada disso permanece aqui embaixo, foi removido. Outra coisa que a gente precisa fazer é converter essas palavras, estão aqui nesse formato textual, num formato numérico que é um pouco mais apropriado para processamento automático. Então a gente vai fazer isso usando um dicionário. O dicionário vem dessa biblioteca, que também é bastante usada em processamento de linguagem natural. Vamos importar o dicionário. E aqui nessa linha, a gente cria um dicionário já passando o nosso conjunto de documentos. Ele recebe como parâmetro uma lista de listas de palavras. E aí ela já interpreta essa lista e monta pra gente o dicionário. Pronto, feito isso, a gente já tem aqui uma lista, né, numérica identificando as palavras. E a gente vai fazer de novo mais uma filtragem aqui, removendo as palavras que são extremas, que são as palavras que acontecem muito pouco, ou então as palavras que acontecem demais. Então, nesse nosso conjunto enorme aqui, com mais de 1 milhão de notícias, qualquer palavra que aconteça menos de 5 vezes vai ser removida. É uma palavra bastante rara.
E uma palavra também que aparece em mais da metade dos documentos ajuda pouco na distinção dos tópicos, então ela também vai ser removida. Então a gente remove esses dois extremos aqui com esse comando. Feito isso, deixa eu imprimir aqui os termos para a gente dar uma olhada. Então aqui as palavras todas que restaram no dicionário, que é um total de 34.511 palavras. Então, agora que eu tenho esse dicionário, eu posso aplicar ele sobre esse meu conjunto de dados original, convertendo cada palavra para uma representação numérica. Essa representação ela é conhecida como Bag of Words, porque esse modelo específico, o LDA, ele não considera a sequência das palavras, ele verifica apenas a ocorrência das palavras nos documentos. Então, essa representação despreza a ordem que acontece às palavras e monta coleções de palavras por documento. Eu vou pôr para rodar aqui e já vai aparecer o resultado e isso fica um pouco mais claro. Bom, esse foi o resultado. Temos aqui umas listas aqui de pares numéricos. O primeiro número é o ID da palavra no dicionário. E o segundo número é quantas vezes essa palavra aparece nesse documento específico. Então, nessa apresentação aqui não tem nenhuma repetição. Todas as palavras acontecem apenas uma vez, mas se acontecesse mais de uma vez, a diferença seria nesse segundo número. Então, nesse caso aqui, a palavra 1830 acontece uma vez nesse documento. Bom, finalmente agora está tudo pronto para a gente poder aplicar o LDA. Então, da mesma biblioteca do dicionário, eu tenho aqui o modelo. Posso importar. Aqui é o modelo. Está configurado para produzir 10 tópicos. Por que 10 tópicos? É um teste que vai ser feito, a gente vai rodar, vai produzir esses 10 tópicos, depois disso a gente analisa o resultado para ver se ficou bom. É uma coisa um pouco experimental. A gente testa com 10, dá uma analisada no resultado, se não funcionar, muda um pouco os parâmetros e roda de novo. Vamos pôr para rodar então. Pronto, terminou. Agora vamos ver os resultados. É esse laço aqui, até 10, porque foram 10 tópicos. E está aqui o nosso resultado. Bom, é umas listas de palavras e números. O número que precede a palavra indica a importância daquela palavra para aquele tópico. Então agora depende um pouco de interpretação, olhar esses números e tentar encontrar algum termo que defina o tópico. Por exemplo, aqui eu tenho Trump, eleição, talvez seja alguma coisa relacionada com política. Então, dessa forma, você faz a análise e vê se consegue encontrar algum relacionamento entre as palavras. Se ficar bom, muito bem. Se não, dá para voltar aqui no LDA, mudar um pouquinho o número de parâmetros, o parâmetro alfa, o parâmetro beta, que eu nem apliquei aqui, mas que interfere bastante no modelo, e rodar de novo para ver se o resultado é melhor.